Vila Velha, Espírito Santo, abril de 2022. Kemily Vitória, 9 anos. Está brincando na rua com outras crianças. É uma noite de quarta-feira. Um carro para na esquina e começa a atirar para todo lado. Kemily é baleada na cabeça. Ela morre no local. Recife, Pernambuco, fevereiro de 2022. Albério São Carlos, 50 anos. Está saindo do trabalho no fim da tarde quando é baleado na rua. Ele presidia a associação que representa os cabos e soldados da Polícia Militar de Pernambuco. Rio de Janeiro, setembro de 2025. Douglas Marcolino Henrique, 38 anos, entregador de aplicativo. Entra de moto por engano numa comunidade da zona norte da cidade. É baleado e morto, com a pochete cheia de notas fiscais de entrega. São Paulo, capital. Agosto de 2024. Luciana Vitória, 17 anos. Encontrada morta dentro da própria casa, na periferia da cidade, com marcas de estrangulamento. Salvador, Bahia, outubro de 2024. Uma festa acontece numa praça do bairro 7 de abril. Um carro para e os homens de dentro dele abrem fogo na multidão. 5 pessoas morrem, incluindo um pedreiro de 39 anos chamado Jackson Reis Barbosa e o filho dele, Jackson Oliveira Barbosa, de 17 anos. 5 casos. Uma criança, um adolescente, um trabalhador, um pai com um filho, um líder de um grupo policial. Brasileiros de diferentes regiões do país. Vítimas que nunca se conheceram, mas compartilham não apenas o mesmo fim trágico, mas o mesmo desfecho pós-morte. Em seus casos, não houve qualquer condenação. Ninguém foi preso. E eu escolhi 5 exemplos espalhados pelo país, mas poderia ter escolhido 5 mil, 50 mil. No Brasil, a cada 10 pessoas assassinadas, em só 3 ou 4 casos, a justiça chega a apontar um suspeito. Nas outras 6, 7, ninguém é sequer acusado. A pessoa morre e o Estado não diz quem foi o autor do assassinato. Por quê? Essa é a história da República da Impunidade. Esse aqui é o mapa de homicídios do Brasil. Em 2024, o último ano com as estatísticas consolidadas, o nosso país registrou mais de 40 mil assassinatos. 5 países concentram mais de 40% de todos os assassinatos do mundo: Brasil, Nigéria, Índia, México e África do Sul. Índia e Brasil disputam ano a ano quem soma mais homicídios, com a diferença que a Índia tem literalmente a maior população da Terra. 7 vezes maior do que a nossa, quase 1,5 bilhão de pessoas. Em matéria de contar homicídio, a matemática mais usada no mundo é a de mortes para cada 100 mil habitantes. Serve para comparar países de tamanhos diferentes usando a mesma régua. A taxa de homicídio da Índia gira em torno de 3 por 100 mil. A do Brasil, em torno de 20, quase 7 vezes mais. 20 mortes por 100 mil habitantes não é pouca coisa. No mundo inteiro, a média fica entre 5, 6. Os Estados Unidos, o país desenvolvido mais violento do mundo, fechou 2024 em 5. O Japão fica abaixo de 1. O Brasil reúne 3% da população mundial, mas concentra de 10 a 13% de todos os homicídios que acontecem na Terra. Mas quando nós entramos de cabeça no mapa do nosso país, descobrimos que a violência brasileira mal existe como uma coisa só. Há diferentes Brasis dentro do Brasil. Por exemplo, no Amapá, no extremo norte, a taxa de mortes violentas passa de 45 por 100 mil. Na Bahia, fica acima de 40. No Ceará, perto de 38. Quando a gente desce o mapa, o número despenca. São Paulo fechou 2024 em 8,2. Santa Catarina em 8,5. Distrito Federal, quase 9. É o mesmo país, a mesma lei. E ainda assim a chance de um cidadão ser assassinado muda mais de 5 vezes conforme o estado onde ele mora. Diante de um mapa assim, a saída que mais se ouve é também a mais rudimentar.
Basta prender mais. Se o crime aumenta, é só encher as cadeias. E não dá para negar que o Brasil levou isso a sério como poucos países no mundo. O Brasil tem 909 mil presos. Não dá para dizer que é um número pequeno. Nós temos a terceira maior população carcerária do planeta, só atrás dos Estados Unidos e da China. É a 15ª população prisional per capita. Em 1988, no ano que nasceu a nossa Constituição, o Brasil tinha 88 mil presos. Desde então, esse número foi multiplicado por 10. Só nos últimos 25 anos, a população prisional brasileira cresceu quase 300%. O nosso país criou uma das máquinas de prender mais produtivas no mundo nesse período. Nós prendemos num ritmo 10 a 12 vezes mais acelerado do que a velocidade com que o país aumentou a sua população no período. Ou seja, de um lado, nós vivemos num país que aprisiona como pouquíssimos no mundo. E do outro, mesmo com tanta gente presa, ninguém se sente seguro. Nós continuamos disputando as primeiras posições em matéria de criminalidade. Parece estranho, mas nada disso é incoerente. A explicação desse paradoxo não está no número de presos, está no perfil de quem cumpre pena. Quando a gente tenta entender quem está preso no Brasil, descobre que 40% deles cumprem penas por crimes contra o patrimônio, como furto, roubo, receptação. É a maior parcela de quem cumpre pena no Brasil. Outros 21% estão nessa situação porque se envolveram com o tráfico de drogas. Boa parte desse grupo é da base do tráfico, gente que pode ser substituída pelas facções sem qualquer esforço. Os condenados por homicídio são 11% do total, 1 em cada 9. São Paulo mantém quase 1/3 de todos os presos do país. No estado, de cada 100 presos, 40 cumprem pena por tráfico de drogas, 27 por roubo, 12 por furto, crimes sexuais 7, homicídio 8. No país inteiro a proporção muda de estado para estado, mas o desenho é mais ou menos parecido. Roubo, furto e tráfico, somados, enchem cerca de 70% das prisões brasileiras. Boa parte dessa máquina foi construída em cima de uma única lei, a Lei de Drogas, de 2006, assinada ainda no primeiro mandato do presidente Lula. De lá para cá, o número de presos por tráfico cresceu mais de 300% no país. Só o número de mulheres presas no Brasil nesse período cresceu 700%, a imensa parcela por tráfico. Há 2 anos, o STF decidiu que portar até 40 gramas de maconha é considerado uso pessoal e não é tráfico. A regra do Supremo teria evitado o encarceramento de até 2,4% da população prisional brasileira. Parece pouco, só que se essa regra também fosse estendida à cocaína, o impacto seria muito maior. Segundo o IPEA, entre 1/4 e 1/3 das pessoas processadas por tráfico no Brasil foram presas carregando um peso compatível com o uso pessoal. Claro, nem todo mundo que está preso foi condenado. 1 em cada 4 presos brasileiros, mais de 200 mil pessoas, ainda não tem uma condenação definitiva. Estão presos enquanto respondem ao processo. Nós temos mais gente presa sem condenação do que a população prisional inteira de quase qualquer país da Europa. Com tudo isso, basta juntar as peças. O Brasil prende quase 1 milhão de pessoas. Nós temos, indiscutivelmente, uma das maiores populações carcerárias do mundo. Só que essa máquina de prender gente está apontada para quase todo lado, menos para o assassinato. Mais uma vez, por quê? Em primeiro lugar, dá para dizer que esse é um problema nascido no coração das nossas instituições. Um assassinato no Brasil nasce quente. Quando o crime acontece, há corpo, hora, lugar e às vezes até testemunha. Mas a máquina da impunidade é ligada logo nos primeiros minutos após a tragédia. A polícia que chega na cena do crime quase nunca é a que irá investigar o caso. Quem chega é a polícia militar, encarregada de manter a ordem, mas quem investiga é a polícia civil. A Constituição de 1988 separou as duas por função, e essa divisão está na regra do jogo. O problema é que, numa investigação de homicídio, existe uma espécie de janela de ouro. As primeiras horas não servem apenas para recolher o corpo, servem para congelar a cena antes que ela desapareça.
Ao redor do mundo, nos países que enfrentam melhor a criminalidade, o começo do caso é tratado como uma operação coordenada. Patrulha, investigador, perito, analista e Ministério Público sabem qual é a função de cada um. Alguém conduz a investigação como um maestro. No Brasil, muitas vezes, quando a cena é investigada, parte da prova já virou lama. A França, por exemplo, também tem 2 polícias, mas lá cada uma cuida do ciclo inteiro dentro do seu território. Chega, investiga e entrega. Cortar a investigação no meio, uma polícia começa e a outra termina, é um arranjo adotado por pouquíssimos países no mundo. Num estudo da Universidade Federal de Minas Gerais, em 5 capitais, de cada 10 inquéritos de homicídio, 8 começaram por portaria. Portaria, no jargão, é um inquérito aberto, sem ninguém preso em flagrante. O que quer dizer que quando a investigação começa, o crime já esfriou. Quando a Polícia Civil, enfim, assume o caso, o que ela produz, na maioria das vezes, é só um documento, um inquérito, um pedaço de papel. O inquérito policial brasileiro nasceu em 1871, ainda no Brasil Império. A lei, nessa época, mandava reduzir a investigação. Nas palavras dela, a instrumento scripto. 70 anos depois, o Código de Processo Penal de 1941, produzido sob a ditadura Vargas, inspirado no Código do Processo Penal da Itália fascista, manteve tudo da mesma maneira. E de 1941 para cá, essa lógica não mudou. O inquérito é escrito num processo cartorial, feito de portarias, ofícios, depoimentos transcritos, laudos e relatórios. O sistema recompensa quem produz documentação, não quem descobre o autor. O papel é o produto final. Encontrar o assassino é, no máximo, uma possibilidade. Não é que o delegado, o escrivão ou o investigador levanta da cama decidido a produzir impunidade. O problema é que a máquina foi desenhada para premiar o procedimento, não o resultado. É verdade que no inquérito brasileiro, o delegado acumula poderes que, em boa parte do mundo, ficam com o Ministério Público ou com um juiz de instrução. Isso faz dele um dispositivo de poder, uma peça que tende a influenciar o processo inteiro. Pior, a prova que a polícia junta no inquérito costuma ser refeita do zero depois em juízo. O trabalho é feito 2 vezes e muitas vezes o inquérito ainda chega fraco para o Ministério Público, que devolve pedindo novas diligências. A delegacia, afogada em casos novos, deixa parado. O inquérito volta, espera e termina arquivado ou prescrito. Em 2012, um mutirão nacional do Ministério Público encontrou quase 135 mil investigações de homicídios antigas, sem solução, paradas nas delegacias do país. Cada uma de uma família que enterrou alguém e nunca recebeu uma resposta. No fim, ninguém aperta um botão e decide soltar o assassino. O problema é bem pior. A impunidade é uma consequência de um sistema mal desenhado. O delegado abriu o inquérito, o promotor pediu mais diligências, o cartório protocolou tudo e o crime se perdeu no caminho. É verdade que tem um tipo de crime que a polícia brasileira resolve muito bem. O crime que chega pronto, flagrante, suspeito detido, droga apreendida, arma na mão, objeto recuperado. Quando a polícia brasileira resolve um assassinato, quase sempre alguém abriu o bico. Isso inverte a ordem de uma investigação funcional. O esperado seria a prova material levar até o autor. No Brasil, costuma ser o contrário. Primeiro, alguém entrega um nome e só então a perícia é acionada, para amarrar o que já foi dito. Existe uma razão concreta para essa inversão, e ela começa numa figura específica: o perito criminal. É o perito quem deveria estar no centro de uma investigação moderna. É ele quem olha uma cena e encontra nela o vestígio que liga uma pessoa à morte, sem que ninguém precise apontar o dedo. Só que no Brasil, esse é o profissional mais espremido do sistema. Na maioria dos estados, a perícia nem é dona de si mesma. Ela responde à Secretaria de Segurança ou fica dentro da própria Polícia Civil, a mesma instituição cujo trabalho ela, em tese, deveria poder contestar. É importante entender que os vestígios de um crime são frágeis. Nas primeiras horas depois de um homicídio, a cena já foi pisada por meia dúzia de pessoas e com a azar lavada por uma chuva. Se aquilo não é isolado e anotado com cuidado, a prova se perde ali mesmo.
Em 2019, o pacote anticrime tentou disciplinar isso. Pôs na lei a obrigação de registrar o caminho de cada vestígio, da hora em que ele é achado até o destino final, a chamada cadeia de custódia. A regra é boa, mas ela pressupõe uma estrutura do perito treinado ao laboratório que a delegacia comum brasileira não tem. No fim, virou só mais uma exigência bonita no papel, mas que poucos estados brasileiros conseguem honrar. Com a perícia espremida e a prova se perdendo cedo, sobra a testemunha. A investigação no Brasil se apoia muito mais do que devia na palavra de quem diz o que viu. Só que a testemunha nem sempre é uma base sólida para a apuração, porque boa parte dos assassinatos no Brasil acontece onde o delegado não manda na rua. Quem manda é o grupo armado. E nesse lugar, quase sempre, ninguém sabe de nada, ninguém viu nada. As cadeias cheias de roubo e tráfico vêm daí. O sistema é eficiente quando o trabalho já vem feito. Alguém é pego no ato e a polícia só precisa formalizar. Aliás, é por aí que ela é cobrada: número de prisão, de operação, de inquérito relatado, não por quantos crimes resolve. O problema é o crime que não chega pronto, o assassinato planejado, a morte sem testemunha. Esse o Estado tem que reconstruir do zero, e aí ele não dá conta. O Brasil já chegou a registrar mais de 60 mil assassinatos no ano. Mais mortes do que muita guerra não conseguiu produzir numa década inteira. Mas o descompasso entre o tamanho da matança e o tamanho da resposta para esse banho de sangue fica escancarado quando você põe os dois lado a lado. Um estudo publicado na Revista de Saúde Pública somou os homicídios no Brasil entre 2009 e 2014. Deu 328.714 mortes. No mesmo período, o número de pessoas presas cumprindo pena por homicídio, ou seja, de crime das 2 décadas anteriores, mal passava de 80 mil. Onde foi parar o resto? Não dá para cravar caso a caso, mas dá para medir a distância. O próprio estudo chama isso de índice de impunidade. 3,3. Mais de 3 assassinatos para cada pessoa que estava, em 2016, presa cumprindo pena por homicídio. Imagine 100 assassinatos, 100 corpos, 100 investigações abertas pela polícia. No Brasil, desses 100, 36 chegam a virar uma denúncia. A denúncia é a acusação formal que o Ministério Público apresenta contra um suspeito. É o momento em que o sistema judicial aponta o dedo para alguém e diz: "Foi você". Esses 36 são medidos de um jeito específico. Homicídios de um ano que tiveram ao menos um suspeito denunciado até o fim do ano seguinte. 36 em 100. Os outros 64 somem antes disso. Ninguém é apontado ou acusado. O caso não anda. E eu só tô falando de casos que viram denúncia. Desses que sobrevivem e chegam a um julgamento, 48% terminam em condenação, 20% em absolvição. Os outros 32%, quase um terço, terminam naquilo que a lei chama de extinção de punibilidade. Ou o réu morreu antes do processo acabar, ou o crime prescreveu. Na Europa, de cada 100 vítimas de homicídio, há 81 condenações. No mundo, essa média é de 43. E no Brasil, ninguém sabe. O Estado brasileiro não conta quantos assassinos pune. O Conselho Nacional de Justiça sabe quantos processos entram, quantos saem, quanto tempo demoram, mas não separa por tipo de crime. Não existe em lugar nenhum um número oficial que diga quantos homicídios viram, no fim da linha, uma condenação de verdade. O Brasil tem pedaços de informação. A saúde registra o corpo, a polícia registra a ocorrência, o Ministério Público registra a denúncia, o Judiciário registra o processo, o sistema prisional registra o preso, mas ninguém junta tudo para entender o tamanho do problema. De cada 100 pessoas assassinadas, quantas terminaram com alguém condenado e cumprindo pena? Esse é o dado que uma sociedade séria tem, e é o que o Brasil não tem. E é verdade que no último mês de fevereiro, o Ministério da Justiça criou um índice nacional para medir uma parte desse problema. Quantos homicídios são esclarecidos? Quem foi apontado? Mas quantos de fato condenados e punidos o Estado brasileiro ainda não mede? Alguns estudos calculam que, seguindo o longo caminho do judiciário, entre 92% e 95% dos homicídios no Brasil nunca chegaram a uma condenação.
E de cada 100 assassinatos, no melhor cenário, apenas 2% terminam numa condenação. Mas essa é, no máximo, uma estimativa, porque o Estado brasileiro deixa a sociedade no escuro sobre esse assunto. E quando eu cito esses números assim no vazio, eles não conseguem traduzir o quão disfuncional é o nosso país nessa matéria. Porque não bastasse todos esses problemas, nós ainda somos muito desiguais no crime. Por exemplo, no Distrito Federal, de 100 homicídios, 96 chegam a uma denúncia. Em Rondônia, 92. No Paraná, 72. Na Bahia, 13%. No Piauí, 23%. No Rio, 23%. A gente está falando do mesmo país, do mesmo Código Penal, da mesma Constituição. Mas, se um parente seu for assassinado na Bahia, a chance do crime ser atribuído a alguém é 7 vezes menor do que se o crime tivesse acontecido no Distrito Federal. No Brasil, a grosso modo, onde você é morto, decide se a sua morte será investigada ou esquecida. Se o crime compensa. Onde existe delegacia especializada em homicídio, perícia que funciona, gente capacitada e meta para cumprir, a agulha se move. Onde isso falta, e falta na maioria dos estados, a máquina volta ao padrão: papel, flagrante e arquivamento. No Brasil, a perícia, que poderia resolver crimes sem depender de flagrante, é mal financiada na maior parte dos estados. E tem estado que nem pode entrar nessa conta, como o Maranhão, o Rio Grande do Sul, Minas e Amapá, porque os dados que eles entregam são inconsistentes demais para serem medidos. Ninguém consegue cravar o que acontece de verdade nesses lugares. O problema da falta de informação é um dos grandes motores da nossa impunidade. E esse funil nem começa no inquérito, ele começa antes. Começa no atestado de óbito. O Brasil não tem uma única fotografia fidedigna da violência que ocorre no país. Tem várias. Em 2024, o Ministério da Saúde registrou 42.590 homicídios no SIM. O Ministério da Justiça registrou 35.365 vítimas de homicídio doloso nos dados policiais. O Atlas da Violência estimou que, se parte das mortes violentas por causa indeterminada for reclassificada, o número real de homicídios pode chegar a 49.673. Esses números não são exatamente a mesma coisa. Cada base mede uma porta diferente do sistema. Mas é justamente esse o ponto. No Brasil, até a contagem dos mortos depende da porta por onde você entra. No meio disso, há uma categoria que deveria deixar todo mundo em alerta: as mortes violentas por causa indeterminada. Em 2024, foram 17.207 mortes violentas em que o Estado não conseguiu determinar a intenção por trás do óbito. Dentro desse universo, o Atlas estimou 7.083 homicídios ocultos, quase o dobro do ano anterior. E uma morte que não é classificada como homicídio dificilmente vira uma investigação de homicídio. A impunidade pode começar ainda antes da delegacia, começar no momento em que o Estado reconhece um corpo violentado e escrever no formulário que não sabe exatamente o que motivou a violência. E até aqui, nós só falamos de homicídio porque homicídio é um crime que deixa um corpo para trás. É o mais difícil de esconder e o mais fácil de contar, mas os problemas vão muito além do assassinato. O Brasil resolve relativamente bem o crime que já chega com o autor na mão e trava no crime que precisa investigar do zero. Vale para homicídio, vale para qualquer coisa. Quando há roubo de carro, o registro é feito em 9 de cada 10 casos. Mas quando há roubo na rua, do celular, da bolsa, mais da metade das vítimas nem se dá ao trabalho de ir à delegacia. O que decide se esses crimes entram na conta, muitas vezes, nem é o tamanho do dano, é ter seguro. O carro tem apólice e o dono precisa do boletim para acionar. O celular arrancado no farol não tem. No estupro, o silêncio é quase total. A estimativa é de mais de 800 mil casos por ano, mas menos de 1 em cada 10 chega à polícia.
O perfil do pouco que é registrado diz que em 2024, cerca de 2/3 dos casos aconteceram dentro de casa e mais de 3 em cada 4 vítimas eram crianças com menos de 14 anos. Muitas vezes o agressor é alguém da própria família. E aí a denúncia trava, por medo, por dependência, por não acreditar que a polícia seria capaz de fazer alguma coisa. A mesma coisa vale para a violência doméstica. Numa pesquisa recente, quase a metade das mulheres agredidas admitiu não ter procurado qualquer órgão oficial depois do episódio mais grave. E quando o caso chega ao Estado, ele encontra inúmeras dificuldades. Em 2024, o Brasil fez quase 67 mil perícias sexológicas, e só 1 em cada 10 encontrou prova material. Mas esse número mede o exame, não o crime. Em crime sexual, exame sem vestígio não revela se houve ou não um crime. Às vezes não há marca, às vezes o exame é feito tarde demais, às vezes o abuso não deixou rastro. Ainda mais contra criança, que é a maioria das vítimas. A própria justiça trabalha assim. O entendimento dos tribunais é que a falta de vestígio físico não apaga sozinha o crime, só torna a apuração mais difícil. E sem prova pronta na mão, o caso depende de investigar. E é aí que o Estado buga. Mas vamos supor que um celular tenha sido roubado e a vítima tenha ido à delegacia prestar queixa. Na maioria das vezes, esse boletim não abre uma investigação. Ele é só um recibo de uma perda. No estupro de vulnerável, 9 em cada 10 casos terminam sem solução. Nos poucos que chegam a julgamento, só 24% acabam em condenação. E a regra é sempre a mesma. O sistema é rápido para formalizar o flagrante e devagar para reconstruir o que ele não viu acontecer. O homicídio é só a ponta mais grave desse modelo. Embaixo dele tem um país inteiro de crimes que entram por uma porta do sistema e não saem pela outra. E os que entram não saem rápido, ficam parados, às vezes por anos. Quando você pergunta por que nada disso se resolve, quase todo mundo dá a mesma resposta. A polícia prende e a justiça solta na sequência. É a frase mais repetida entre os policiais brasileiros. Um clichê, como enxugar gelo. Você trabalha, arrisca a vida e quem prendeu de manhã está na rua de novo à tarde. E não são só os policiais que têm essa impressão. No ano passado, uma pesquisa da Quest fez essa pergunta à população. Você concorda que a polícia prende, mas a justiça solta, porque a lei é fraca? 86% dos brasileiros disseram que sim, só 11% discordaram. Quando 86% de um país sente a mesma coisa, essa não é uma queixa ideológica. Não há esquerda e direita nesse debate. Há quase um consenso nacional. E um consenso desse tamanho merece ser levado a sério. A pergunta que importa é: onde exatamente fica a porta giratória da justiça? Por onde sai todo mundo? Porque se essa porta está no lugar que todo mundo aponta, não deveria ser tão difícil consertar. Mas para entender essa questão, nós precisaremos primeiro encarar como é a estrutura do crime típico brasileiro. A mão na parede. Põe a mão na parede. O que acontece quando alguém é preso em flagrante? A primeira parada é chamada de audiência de custódia. É onde o preso em flagrante aparece diante de um juiz em até 24 horas. A audiência de custódia não é um julgamento. O juiz não decide se a pessoa é culpada ou inocente. Ele decide se a prisão em flagrante foi legal e se existem motivos para transformar o flagrante em prisão preventiva. Pela nossa legislação, o flagrante não deveria virar cadeia automaticamente. O que uma década de dados do Conselho Nacional de Justiça revela é que, na maioria das vezes, o juiz não solta. Desde 2015, em mais de 2 milhões de audiências, a prisão foi mantida em quase 6 de cada 10 casos. A maioria fica presa, mas 4 em cada 10 são soltos. E é daí que nasce a sensação de enxugar gelo do policial. Em uma década, são centenas de milhares de pessoas. Só que quando você analisa os números, eles não são tão discrepantes do que acontece nos países desenvolvidos. Em muitas democracias, responder ao processo em liberdade é o normal. O problema é que essa decisão acontece dentro de uma máquina ruim dos dois lados.
Muitas vezes, o juiz recebe um flagrante frágil, mal documentado, com pouca investigação, sem histórico bem organizado, sem prova de risco concreto, sem informação sobre reincidência, sem conexão com outros crimes. E prisão preventiva exige fundamento. Às vezes a justiça solta porque a lei manda soltar. Às vezes solta porque a prisão foi mal feita. Às vezes solta porque o flagrante veio fraco. Às vezes solta porque o Ministério Público não pediu preventiva. Às vezes solta porque o juiz subestima o risco. Às vezes solta porque não há vaga, estrutura, tornozeleira, equipe de acompanhamento ou sistema decente para monitorar cautelar. E às vezes solta alguém que de fato não deveria estar solto. Então, se a porta giratória não está na delegacia, onde está? Ela existe, só que não é exatamente uma porta. O nosso problema não é de espaço, é de tempo. Da data do crime até o julgamento no júri, o Brasil leva em média 8 anos e 6 meses. E um inquérito que não se fecha em 5 anos tem uma chance irrisória de virar processo. Entre uma instância e outra, o Tribunal do Estado, depois o Superior Tribunal de Justiça, depois o Supremo, mais os recursos que se empilham sobre recursos, o caso vai envelhecendo. As provas apodrecem, as testemunhas somem, mudam de cidade ou simplesmente esquecem o que viram há quase uma década. E no fim desse caminho longo tem um ralo, a prescrição. Prescrição é o prazo depois do qual o crime deixa de poder gerar punição. Ele expira como leite vencido. O assassino não é inocentado. O tempo passou e o Estado perdeu o direito de punir. Quantos casos prescrevem por ano no Brasil? Adivinha? Ninguém sabe. O Conselho Nacional de Justiça não publica essa estatística. O Estado deixa o crime vencer e nem se dá o trabalho de contar quantas vezes fez isso. Na indústria da impunidade, grande parte do processo é feita no escuro. Vou dar outro exemplo. Hoje, o Brasil tem mais de 120 mil pessoas usando tornozeleira eletrônica. Só que não existe uma estatística nacional confiável de quantas dessas tornozeleiras são rompidas e de quantos desses rompimentos são seguidos por um novo crime. O Estado só sabe contar quantas tornozeleiras ele distribuiu. Para piorar, em certas regiões, há um agente para cada 670 pessoas monitoradas. Ou seja, em muitos casos, o monitoramento só fica no papel. No mundo real, é uma tornozeleira que quase ninguém está olhando. A mesma história se repete na saidinha, aquela saída temporária de presos em datas especiais. Os dados do Conselho Nacional de Justiça mostram que cerca de 96% dos presos voltam para a prisão dentro do prazo. Mas esse número mede só quem não voltou. Ele não mede quem cometeu crime durante a saída. E ele esconde uma variação enorme entre os estados, como o Rio de Janeiro, que chega a 14% de não retorno. No fim, a verdade mais difícil de acertar é que você pode até aumentar a pena do crime o quanto quiser, fazer leis cada vez mais severas. Só que isso não muda quase nada para quem mata alguém na Bahia, porque se a chance de ser preso no estado é de míseros 13%, a tendência para esse assassinato na prática não é a cadeia, é a impunidade. O problema é que, para uma punição de verdade acontecer no Brasil, um crime precisa atravessar uma fila inteira de etapas, ser descoberto, ter um autor encontrado, esse autor ser denunciado, julgado, condenado e a pena, enfim, ser cumprida. O Código Penal é o mesmo em todo lugar. A pena de homicídio em Salvador é igual à pena de homicídio em Brasília. O que muda de um estado para o outro é a única variável que de fato importa para quem calcula: a chance de ser pego. Na Bahia, 13 em cada 100. No Distrito Federal, 96. O criminoso não responde à lei que está nos livros. Ele responde à probabilidade que está na rua dele. Ao longo desse vídeo, nós falamos de um tipo de impunidade que não tem cara de impunidade, que mora num lugar mais discreto, na qualidade da informação que o país produz sobre o próprio crime. O Brasil parece preso num dilema de produzir muito dado com produzir dado nenhum.
A saúde conta o corpo, a polícia conta a ocorrência, o Ministério Público conta a denúncia, o tribunal conta o processo, o presídio conta o preso. Mas ninguém conta quantas ocorrências foram resolvidas, ninguém conta quantas denúncias viraram condenação, ninguém conta quantos processos prescreveram no caminho. Há um princípio antigo da criminologia que explica por que tudo isso acontece. Foi formulado em 1931 por um pesquisador chamado Thorsten Selling. O valor de uma estatística criminal cai quanto mais longe ela é colhida do crime em si. A cada balcão por onde o caso passa, alguma coisa se perde. O dado da cadeia vale menos do que o do tribunal, que vale menos do que o da polícia, que já vale menos que o crime que de fato aconteceu. O funil que a gente encontrou durante todo esse vídeo é esse princípio em movimento. A criminologia chama a primeira camada disso de cifra oculta. O crime que aconteceu e nunca chegou ao Estado. O celular arrancado no farol que não vira boletim. O estupro que morre no silêncio de dentro de casa. Tudo isso a gente já falou. Mas a segunda camada da escuridão criminal também é grave. O crime que chegou ao Estado e mesmo assim sumiu lá dentro. Quando o crime some dentro do Estado, o estrago passa do papel para o mundo real, porque quem mede mal o crime manda a resposta para o lugar errado. O crime violento não se espalha pelo país sem critério. Ele se concentra em poucas ruas, em certos horários, cometidos por um grupo pequeno de pessoas. O que os estudos mostram é que uma fração mínima de criminosos responde por mais da metade dos crimes graves de uma geração inteira. Para combater a ação deles, o Estado precisa saber onde, quando e quem. Sem responder essas perguntas, ele manda a viatura para onde o barulho manda, e não para onde há risco à ordem. Para piorar, onde a população confia menos na polícia, menos gente registra o que sofre. E o Estado, encontrando menos crime na planilha, manda menos resposta para onde ela mais faz falta. Uma invisibilidade que se retroalimenta. No Brasil, em boa parte dos casos, o Estado nem chega a produzir um número. E número que não existe não dá para fraudar, mas também não dá para cobrar. Um país que não mede o crime direito, não conhece sequer o tamanho do próprio fracasso. O IPEA estima o custo da violência no Brasil em quase 11% do PIB, algo perto de R$1 trilhão por ano, mais do que o nosso país gasta com educação. É muito dinheiro. Mas há uma parte dessa história que não vira matemática, que ninguém sabe como medir. Na República da Impunidade, há coisas que a gente constrói em volta da gente sem parar muito para pensar. A grade da janela já estava lá quando você nasceu. Ou subiu depois de um assalto na esquina. Ninguém lembra mais o motivo. A portaria virou guarita. A guarita ganhou cancela. E a cancela ganhou um homem que passa a noite acordado para que você consiga dormir. Você paga esse homem todo mês. Paga o seguro do carro, o alarme que quase ninguém liga, a câmera que filma uma calçada onde nunca acontece nada. Até o dia em que finalmente acontece. Todo mundo se assusta, mas ninguém se surpreende. E por causa da violência, há custos que não viram boleto. A joia da sua avó há décadas aprisionada no fundo de uma gaveta, porque exibi-la na rua virou um risco à vida. O caminho mais longo que você faz todo dia para ir ao trabalho, porque o caminho mais curto passa por onde não se passa depois de certo horário. A criança que você não deixe sozinha até a padaria da esquina, a mesma padaria onde você ia sozinho quando era criança. A mulher que calcula a roupa, o horário, o trajeto e até a bateria do celular antes de pôr o pé para fora de casa porque tem medo de ser violentada. E faz essa conta todo dia e já nem percebe que está fazendo. As coisas são simplesmente assim. Já era assim quando ela virou adulta. Essa é a vida cotidiana da República da Impunidade. Segundo uma pesquisa encomendada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, 95 milhões de brasileiros admitem ter mudado algum hábito por medo.
Trocaram o trajeto de casa, pararam de sair depois de um determinado horário, organizaram a vida para escapar das estatísticas criminais. Mas há muitos brasileiros nesse momento sem esse poder de escolha. A grade, o muro, o carro blindado, o condomínio de 2 portões, tudo isso é segurança que se compra no cartão ou no Pix. Quem tem dinheiro paga para ter um pedaço da ordem que o Estado não entrega. Levanta o próprio Estado em miniatura, com guarita e regimento interno. Quem não tem grana fica solto na selva. E o que vira um país quando a própria população para de esperar proteção e passa a se proteger por conta própria? Vira isso, um lugar onde a segurança é um produto à venda e andar tranquilo pelo bairro ou deixar o filho sozinho até a esquina vira direito adquirido apenas para quem pode se dar o luxo de dormir todas as noites num CEP de luxo. No fim, a República da Impunidade não é o resultado de uma lei fraca, de um juiz mole ou de falta de cadeia. É o resultado de um Estado que decidiu todo dia, por décadas, que descobrir quem puxou o gatilho pode ficar para depois. E o depois, para a família da Kemily, do Alberison, do Douglas, da Luciana, do Jackson, do filho dele e de centenas de milhares de brasileiros, é quase a mesma coisa que nunca.